esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos, junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas o homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: Hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe então a moeda e Jesus disse: De quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: De César. Jesus então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, em Maria Santíssima, celebramos hoje o 29º domingo do tempo comum, dia também que celebramos a nossa devoção a Santa Rita de Cássia, Santa das Causas Impossíveis. A liturgia da palavra de hoje nos convida a fazer o nosso compromisso, ou melhor, renovar o nosso compromisso com o Senhor, de viver nessa fidelidade, nessa pertença a Ele. Pois a primeira leitura do profeta Isaías nos narra o momento em que o rei Ciro, rei da Pérsia, ele vai ser o instrumento que Deus vai usar para tirar o seu povo da escravidão do Egito. Nós estamos falando de 600 anos antes do nascimento de Jesus. O povo que foi conduzido à Babilônia de uma maneira agressiva, essa condução não foi porque quis ir, mas foi exatamente porque a cidade santa de Jerusalém foi invadida e o povo então foi levado para este tempo do exílio, um tempo de muita dor e sofrimento, longe de sua pátria, longe do templo em que prestava culto a Deus. E agora Deus vai usar um rei pagão para ser o seu instrumento. E é bonito perceber que Deus utiliza dos seus artifícios. Ele vai onde nós não pensamos ir e chama exatamente esses para fazer dele um instrumento. E foi assim. O povo será reconduzido por ele para a cidade abandonada e destruída, que é Jerusalém. Mas que essa repatriação sirva para o povo perceber que é o Deus libertador, é o Deus que está tirando o seu povo da escravidão da Babilônia e reconduzindo para uma vida nova. É
é verdade que o povo chegando em Jerusalém terá que começar toda a construção da cidade que está em ruínas. Mas isso vai se dar porque é necessário retomar a aliança primeiro. Retomar a aliança é reconhecer que há um único Deus. É este Deus que se revelou a Abraão, que chamou Moisés para tirar o povo do Egito e conduzir à terra prometida. É este mesmo Deus que chamou o rei Ciro para tirar o seu povo do exílio e reconduzir para Jerusalém. E o texto ainda de Isaías diz que há um só Deus. E a fama deste Deus, diante dessa atitude de voltar a Jerusalém, se espalhou. E o povo então em Jerusalém terá a oportunidade de uma vida nova. Mas quando chega em Jerusalém, não está no texto da missa de hoje, mas só para completar a reflexão, o ponto de partida da reconstrução será o templo, local sagrado, local em que Deus habita. É a partir dali que será construído um novo santuário ao Senhor Deus. Lugar este de prestar culto e adoração ao Deus Altíssimo. Lugar este de apresentar os sacrifícios a Deus em sinal de pedido de perdão e em sinal dessa memória que Deus faz, ou melhor, daquilo que Deus fez na vida de sua gente. E quando Jesus nasce, já está nesse segundo tempo, que é o Evangelho que acabamos de ouvir. Portanto, neste Evangelho nós retomamos alguns elementos que Mateus já vai na sua catequese explanar para a sua comunidade de fé e a nós também. O poder subiu na cabeça dos líderes do templo. Os fariseus e mestres da lei, com o passar do tempo, e já quando Jesus nasce, está no auge de toda uma dominação religiosa. E os fariseus têm os seus discípulos, e Herodes tem os seus membros, o seu partido político, vamos dizer assim. Mas esses dois grupos que não se davam bem se unem para preparar uma armadilha para Jesus. E é curioso perceber que parece que as forças do mal têm mais facilidade para se juntar, para se unir, para destruir alguém, do que as forças do bem para juntar e edificar um grande povo, uma grande comunidade. É isso que me parece no próprio Evangelho. E eles são tão ardilosos com Jesus, que vai dizer: Mestre, sabemos que és verdadeiro, que ensinas o caminho de Deus, não deixe influenciar por opinião de ninguém, de outros, pois não julgas um homem de aparências, não julga um homem pelas aparências. Faz toda essa introdução solene para chegar na armadilha. É lícito ou não pagar imposto a César? Essa pergunta vem porque os fariseus obrigavam o povo também a pagar o imposto ao templo. E aí então tinha uma concorrência entre o imposto de César, que era ligado ao Império Romano, e o imposto religioso. Essas duas classes se unem para pegar Jesus. E como diz o próprio texto, Jesus, percebendo a maldade deles, os chama de hipócritas em primeiro lugar, e depois desarma eles. Por que preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda.
está na moeda? Qual é a inscrição que está aí? De César. E Jesus vai dizer: dê a César o que pertence a César, e a Deus o que pertence a Deus. Talvez este final do Evangelho, irmãos e irmãs, seja muito semelhante entre nós. E aqui nós podemos lançar uma pergunta para aprofundar na nossa reflexão: o que nós estamos dando a Deus? O que nós oferecemos a Ele? Porque oferecer a César, eu penso que todos nós já oferecemos. Vamos colocar a César aqui como símbolo do mundo. A nossa correria, o nosso excesso de trabalho, o nosso ativismo. Quantas horas a gente passa pelo WhatsApp afora, quanto tempo desperdiçado que às vezes nós temos, e chega no final da noite, a gente está exausto, esgotado, e parece que não fizemos nada daquilo que a gente tinha planejado e programado enquanto atividade diária. Ou nós não vivemos assim? Ou nós não temos talvez uma rotina semelhante a essa? Isso é viver para as coisas deste mundo. Ah, Padre, mas eu não fico muito tempo nas redes sociais. Não. Só fico na minha hora do almoço. Tá. Quanto tempo ali? E nos intervalos? Já parou para somar esses fragmentos de minutos? Quanto que dá ao longo do dia? Não sei nem calcular quanto tempo que dá. E às vezes a gente está dando a César, ou melhor, ao mundo, essas questões, e a gente deixa de cuidar daquilo que é o essencial da nossa vida, que é aquilo que poderia ser de fato o fundamental. E quando chegasse no final do dia, a gente estaria cansado sim de ter trabalhado, de ter feito o que deveria fazer, mas não esgotado, um cansaço ao extremo, não dá conta de fazer mais nada, a não ser de chegar, sentar no sofá e ligar a televisão e se alimentar de mais coisas ruins ainda, achando que está descansando, que está curtindo. No Brasil hoje não existe nenhuma emissora de televisão que seja melhor do que a outra, tirando as religiosas católicas. A X emissora é mais, não é. Eu já fiz uma pesquisa durante mais uma semana, visitando e assistindo os canais de televisão todos, esses das grandes mídias. É tudo igual. As notícias, as matérias, só tem uma que é mais sangrenta do que a outra. Isso é fato. Tem uma que ela merece um prêmio de pior, porque tem mais sangue, desde as 6 da manhã até as 8 da noite, na madrugada, tem programa de oração para curar o povo que adoeceu durante o dia. É isso que a análise que eu vejo. Essa é a única diferença que tem nas emissoras, por aí afora. E aí então a gente vai se envolvendo nesse universo que vai nos distanciando de Deus, e aquilo que é de Deus fica a desejar. Ou melhor, nem olhamos para Ele, senão quando a coisa aperta. Quando acontece um desastre, alguma coisa na nossa vida, na nossa família, aí nós lembramos de Deus e recorremos a Ele. Que bom que Ele nos socorre nestes momentos, estende os seus braços e nos levanta, enxuga as nossas lágrimas, consola o nosso coração aflito, alivia as nossas tristezas. Mas bom mais seria se a cada dia, se a nossa vida, o nosso trabalho começasse a partir de Deus e terminasse em Deus. E neste intervalo de tempo, mentalmente, naqueles momentos da realidade do trabalho, a gente levasse a Ele e oferecesse aquele segundo que nós damos
fazendo, falando, executando, encontrando a pessoa como uma verdadeira oração. A gente veria que as coisas desenvolveriam mais facilmente. Mas não é fácil realizar isso, essa oferta a Deus. É difícil, é um exercício, mas que deve ser feito por nós. E como é difícil desacelerar o cérebro agitado. Eu falo a partir de mim. Estou falando a partir do Guilherme, que eu vivencio isso. Tem dia que não faço visita nenhuma, mas chega à noite eu estou mais esgotado do que nunca, mas porque a cabeça não parou de pensar. Claro, parar de pensar mesmo nós não vamos, mas desacelerar esses pensamentos que consomem tanto a nossa energia. E quando nós fazemos isso, estamos dando a Deus o que é de Deus, porque Ele não quer isso para nós. Ele quer que nós tenhamos vida e vida plena, e vida em abundância, porque foi para isso que Jesus veio. Mas eu estou no meu esforço diário, estou no meu exercício de realizar essa prática, porque é fruto desse espírito mundano que está aí por aí agora, que nos leva cada vez mais à doença, e nós ficamos doentes, fisicamente, espiritualmente, psicicamente também. E quando nós encontramos aí as clínicas, os hospitais cada vez mais cheios, seja da rede privada, seja da rede pública, significa, portanto, que o povo está doente. E nós buscamos essa cura também, além de todo o acompanhamento médico, claro que é necessário em algum momento, mas sobretudo também em Deus, nessa vida nossa de oração, de oferecer a Ele aquilo que nós temos, aquilo que somos e aquilo que estamos sentindo, que é a nossa própria história. Pensamos hoje a intercessão de Santa Rita de Cássia, que ela possa interceder junto a Jesus por cada um de nós. Ela que é a santa das causas impossíveis, que ajude-nos a vencer o impossível na nossa vida, para que tenhamos sempre essa pertença a Deus e de poder reconhecê-lo, como nos lembra o profeta Isaías: eu sou o vosso Deus e não há outro, Jesus nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,